Bom dia a todos. Bom dia. Mais uma vez nos reunimos nesta casa, aproveitando a oportunidade que Deus nos concede de virmos aqui aprender um pouquinho mais. Hoje nós temos o prazer de receber aqui o Sr. Milton Ghiseline. Ele veio lá de Arapongas, né? Deve ter madrugado, né? Não, esse calor não dá pra ver. E eu mesmo já cheguei um pouco atrasado, eu moro pertinho. Mas é um prazer recebê-lo aqui. Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando o nosso Mestre Jesus, que é o nosso Mestre, o nosso guia, o nosso irmão maior, que veio a este mundo deixar toda uma receita, né, de um aprendizado para os nossos espíritos, para caminhar um pouco mais rapidamente. E mesmo assim, nesses 2000 anos, a gente ainda caminhou em passos lentos, né? Mas vamos chegar lá, o nosso destino. Ele mesmo disse que nem uma ovelha há de se perder, né? Então vamos aproveitar as oportunidades que vão surgindo para que a gente trilhe essa caminhada tão longa. Assim, Senhor, abençoa-nos nesta manhã, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a Tua mensagem, que estejamos com o nosso pensamento sempre voltado ao aprendizado e colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que a Tua paz nos envolva nesse instante e que a espiritualidade amiga, a nossa mentora Benedita Fernandes, possa também nos auxiliar na segunda parte desse trabalho, que é a visita aos acamados. Assim, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus, nós damos por iniciada esta pequenina reunião e vamos passar a palavra ao Sr. Milton. Todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Dá para ouvir? Vocês querem que eu fale no microfone? Fala no microfone. Seu Otávio, né? Fala no microfone aqui então. Seu Otávio. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. É um prazer novamente estar nessa casa para nós expor um pouquinho sobre a mensagem de Jesus. Na época de Jesus, havia um velho judeu que andava com a alma atormentada. As dores que sentia eram muito profundas. Ele quase não conseguia caminhar. Os remédios que tomava não faziam efeito. Os médicos não encontravam doenças. Ele vivia atormentado. Então ele viu falar de Jesus. E ele procura Jesus. E diante do Mestre, ele cai de joelhos e confessa os seus pecados, dizendo que quando jovem, aproveitando da sua posição social, dos bens econômicos, havia destruído muitas famílias, levando pessoas até a morte. Hoje, velho, cansado, a consciência o acusa e as dores o apavora. Jesus, diante daquele ancião, ele impõe as mãos e ora. Alguns instantes, ele diz: vai e não peques mais. Aquele homem sentiu um alívio tão grande, as dores haviam desaparecido, ele estava curado. Então ele se levanta, agradece a Jesus e sai. Mas ao sair à porta, ele encontra uma fila de doentes que estavam aguardando para ser curado por Jesus. E ao atravessar aquela fila, um daqueles doentes cambaleia e vai em cima dele e dá um pisão muito forte em seu pé e cai. O seu pé tinha uma ferida e ele sente uma dor muito grande e com sua bengala começa a espancar
aquele homem caído. Os outros tentam apartar, e Jesus corre para apaziguar. Olha para aquele homem no chão, já ensanguentado, olha para aquele ancião e diz: meu irmão, você acaba de receber a cura divina e não consegue perdoar o teu irmão menos favorecido? Aquele homem olha triste para Jesus e diz: Senhor, me socorre novamente, as dores estão voltando. E Jesus olha para ele e diz: meu irmão, quando você sentiu raiva, ódio, rancor do teu irmão, você chamou de volta todas essas animosidades, todas essas dores, o sofrimento que havia saído. Assim, meus irmãos, todas as vezes que nós guardamos ódio, raiva, rancor, nós estamos contraindo doenças para nós. Por isso que Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? E Jesus disse: infinitamente, 70 vezes 7. E Chico Xavier nos ensina que 70 vezes 7 cada uma. Porque uma senhora uma vez chegou no Chico e disse: Chico, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? O Chico falou assim: 70 vezes 7. Ela começou a contar, falou assim: olha, então eu vou abandonar meu esposo, porque eu já passei dessa quantidade, já que eu perdoei ele. O Chico falou: mas é cada vez que ele te ofender, você perdoa essa quantidade. É infinito o perdão. Então é por isso, meus irmãos, que quem perdoa, liberta. Quem não perdoa, fica carregando pedra, fica carregando ódio, rancor, fica contraindo doença, sofrimento. Todas as vezes que vê aquela pessoa, sofre. Ele pode estar numa festa, mas se ele vê alguém que ele não tem afinidade, pronto, já estragou a festa. Então, meus irmãos, é isso que Jesus pediu a nós: amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Por quê? Porque quem ama se liberta. Quem não perdoa fica carregando animosidades. Por isso, lá no livro Paulo Esteves, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, ele nos narra a transformação de Saulo a Paulo. Saulo era um doutor da lei, ele vivia no Sinédrio e ele começou a perseguir os cristãos. Saulo ficou sabendo da Casa do Caminho. A Casa do Caminho foi fundada pelo apóstolo Pedro e também por Maria de Nazaré, mãe de Jesus. Eles fundaram uma casa de acolhimento às pessoas carentes, às pessoas necessitadas, chamava Casa do Caminho. Gesiel era um orador, ele pregava os evangelhos de Jesus para as pessoas que iam lá. E Saulo ficou sabendo e foi lá ver a pregação de Gesiel. E ele resolveu condenar Gesiel. Vai ao Sinédrio, pega a autorização e manda prender Gesiel. Gesiel é preso por pregar os evangelhos de Jesus. E ele condenou Gesiel a ser apedrejado em praça pública. E assim aconteceu. Gesiel morre em praça pública, apedrejado e condenado pelo apóstolo Paulo, que antes ele era Saulo, ele era o doutor da lei. E Saulo, não satisfeito, ele vê falar de Ananias, que morava em Damasco. Ananias curava em nome de Jesus. E ele pega uma autorização no Sinédrio e viaja para Damasco. Aquele tempo viajava a cavalo. E eles chegando em Damasco, Saulo ficou cego e uma luz muito forte caiu sobre ele. E ele cai da sua montaria e fica de joelho. E diante daquela luz aparece Jesus. Aparece Jesus e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz: quem és tu? E ele disse: eu sou Jesus,
aquele a quem você o persegue. E ele diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele diz: vai a Damasco. Aquele que você procura, que é Ananias, ele vai te orientar o que deve fazer. E Saulo ficou cego. Foi levado pelos seus companheiros a Damasco e deixado numa hospedaria. 3 dias depois, Ananias aparece e diz: irmão Saulo, em nome de Jesus eu vim aqui te curar. Passou a mão nos olhos dele e ele voltou a enxergar. Daí para frente, Saulo se transforma em Paulo de Tarso, o grande divulgador da mensagem do Cristo, o apóstolo ferrenho que deu a vida por Jesus. Ele se transformou na estrada de Damasco. Ele passou de perseguidor a ser perseguido. Ele passou de quem era contra os evangelhos de Jesus a divulgar os evangelhos de Jesus. Ele fez a sua transformação. É isso que o Espiritismo pede a cada um de nós, que nós se transformamos, que nós se mudamos diante de Jesus, que nós perguntamos a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? E a nossa consciência vai nos dizer o que é que nós devemos fazer, porque o Espiritismo pede a transformação moral e não a transformação material. E as pessoas aqui na Terra, na maioria hoje, querem a transformação material. E Jesus disse: não junteis bens que a traça e a ferrugem corrói, mas junteis bens que leve para a vida eterna. E o que é que nós vamos levar para a vida eterna? É o que nós levamos na nossa consciência, porque a morte não existe, a vida continua. Nós deixamos um corpo de carne, mas nós temos um corpo espiritual, que é o nosso perispírito, aonde está impregnado tudo que nós fizermos aqui na terra, tanto de bom quanto de ruim. Nós, esse ser inteligente que nós temos, esse é o nosso espírito. O corpo é uma matéria que na terra ela se decompõe e fica. A nossa alma, o nosso espírito vem de Deus e para Deus retorna. Esse ser inteligente prossegue. Muitas pessoas ainda não entenderam que tudo que nós fazemos, nós estamos fazendo para nós. Todo bem que eu faço para mim. Todo mal que eu faço, eu estou fazendo para mim. É a lei do retorno. Tudo que você der, você recebe. Se eu falar bom dia para alguém e a pessoa não responder, sem problema nenhum, o bom dia volta para mim. Ele vai ficar com um mau dia e eu vou ficar com um bom dia. Então é isso que nós temos que fazer. Nós temos que desejar sempre o bem, porque esse bem volta para nós. Se eu desejar o mal, esse mal volta para nós. Por isso que Jesus disse que nós devemos perdoar, que nós devemos amar o nosso próximo, porque as nossas ações com o nosso próximo é o que nós vamos fazer o quê? A nossa felicidade. Ninguém é feliz aqui na terra sozinho. Nós só somos felizes quando fazemos os outros felizes. Eu sempre falo para as pessoas, a pessoa fala assim: eu vou casar para ser feliz. Você não vai ser feliz. Você tem que casar para fazer o outro feliz. Aí você será feliz. Agora, se você casar para ser feliz, você vai ser infeliz muitas vezes, que a outra pessoa não vai te fazer feliz. Então, quando você vai casar, você vai dizer: eu vou casar para fazer meu companheiro ou minha companheira feliz. Aí sim você vai ser feliz. Porque é nós que fazemos a nossa felicidade. É nós que transformamos os outros com aquilo que nós fazemos. Eu só transformo as pessoas que estão à minha volta quando eu procuro fazer o bem. Aí eu consigo transformar as pessoas. Porque falando, até papagaio fala, só não escreve, né? Mas fala também. Então, falar todo mundo fala, mas praticar que é difícil. Colocar em prática os evangelhos é difícil. É só abrir o evangelho e ler sobre o homem de bem. Quem é o homem de bem? Lê lá, vocês vão ver o que é que Jesus diz sobre o homem de bem. Então, nós temos que viver no mundo, mas não ser do mundo. Nós vamos encontrar também
lá em Lucas, onde o doutor da lei se levanta e pergunta a Jesus: Senhor, o que é preciso para entrar na vida eterna? E Jesus volta a pergunta para ele e diz: o que é que está escrito na lei? E ele diz: amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Jesus diz a ele: faça o mesmo e viverás. E ele pergunta novamente a Jesus: Senhor, mas quem é o meu próximo? E Jesus disse: um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de ladrões, o bateram, assaltaram, levaram tudo que tinha e deixaram quase morto na beira da estrada. Por aquela estrada também descia um sacerdote. Sacerdote é aquele que pregava na sinagoga. Olhou aquele homem e passou do outro lado da rua e foi embora. Mais atrás veio um levita, também considerado homem de boa vida. Passou, olhou aquele homem, passou do lado também e foi embora. Mais atrás vinha um samaritano, considerado homem de má vida, homem do mundo. Viu aquele homem caído, correu. Viu que ele estava vivo, pegou do seu alforje óleo e vinho e passou nas feridas dele. Catou ele, colocou em seu cavalo e levou até uma hospedaria. E disse ao hospedeiro: cuide dele muito bem. E deu-lhe uma soma em dinheiro. Daqui uns dias eu volto, se precisar, eu pago o restante. Aí Jesus disse ao doutor da lei: quem foi que agiu com misericórdia? E ele disse: o samaritano. Vai e faça o mesmo. Então, meus irmãos, quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aqueles que vivem à nossa volta. E o lugarzinho mais difícil de fazer a caridade, em casa. Em casa, nosso próximo é o que está mais próximo de nós. São as pessoas que convivem conosco. São as pessoas que nós encontramos na rua. São as pessoas que nós convivemos no trabalho. Esses são os nossos próximos. Aí você diz: eu tenho um vizinho difícil. É o que você merece. Você fala: eu tenho um esposo difícil, uma esposa difícil. É o melhor que Deus tinha para você. Você não pediu para voltar? Muita gente diz assim: eu não pedi para voltar. Você implorou, você chorou do outro lado: eu quero voltar. Falou: então você volta, que aquele lá que você tem acerto de conta com ele. Ele vai ser teu esposo, vai ser tua esposa, e a gente volta. Depois chega aqui e fala: não, mas não era essa esposa que eu queria, não é esse esposo que eu queria. É o que você merece. Você não é anjo, nós não somos anjos. Como que nós vamos querer viver próximo de uma pessoa perfeita se nós não somos perfeitos ainda? Se nós somos cheios de defeito. É por isso que Jesus disse: você vê um cisco no olho do teu irmão, mas não olha a trava que está no teu. Você vê que tem pessoas que vivem trocando de companheiro e não acham ideal, não acha mesmo. Esse negócio de alma gêmea não existe. Existe algema, mas alma gêmea não. Eu estou algemado com aquela pessoa por alguns anos para mim me purificar, para mim me melhorar. Aí a pessoa falou assim: teve um casal que certa feita falou para um expositor: o senhor está enganado. Eu e a minha esposa, nós somos alma gêmea, nós nunca briguemos, nós se damos muito bem, nós temos 3 filhos, homem. Todos eles nós vivemos uma harmonia na nossa casa. Tem que mudar de falar isso. A nossa casa é uma verdadeira harmonia. Aí o mentor chegou do lado: fala para ele, que esse casal aí, que as 3 noras que está chegando aí, aguarda. Aguarda as 3 noras. Depois ele vai dizer a harmonia que tem na casa deles. Então não existe família perfeita. Não existe. Nós vivemos em família para se purificar, para se melhorar. Eu pedi a Deus paciência e Ele colocou pessoas perturbadas do meu lado para treinar. E é isso. Virtude se treina. Ninguém nasce com virtude. Nós nascemos aqui para treinar, para se melhorar. Nós vamos estudando, vamos praticando e vamos se melhorando. É isso.
Nós viemos aqui na Terra para evoluir espiritualmente. Para isso tem o quê? Os obstáculos. Se nós não encontrarmos obstáculos aqui na Terra, nós não crescemos. Nós só crescemos pela dor, nunca pelo amor. E muito de nós fala que a dor é um mal, mas aqui na Terra a dor é um bem ainda. Se não existisse a dor, nenhum de nós evoluíamos. Nós só evoluímos pela dor. A dor faz com que nós chegamos ao amor. Pela dor nós perdoamos, nós amamos, nós purificamos, nós chegamos a Deus. Você pode ver que todas as pessoas chegam a Deus pela dor. É muito difícil que pessoas que dizem assim: não, eu vou na igreja por amor. A pessoa briga em casa, em vez de ele ir lá na igreja, rezar, pedir a Deus, ele vai no boteco beber. Aí volta, aumenta a briga, às vezes dá até morte. Não é isso? Se ele quer paz, vai na igreja. Mas ele não quer paz, ele quer ir no boteco. Aí a briga aumenta. As pessoas vão para os vícios. Por quê? Para querer se afastar. E o vício vai fazer o quê? Levar a pessoa embora mais rápido. A gente vê hoje aí, infelizmente eu vi uma pesquisa que os Estados Unidos é o maior consumidor de drogas, segundo lugar o Brasil, infelizmente. Então a gente vê aí jovens com 20, 25 anos indo embora. Falei, infartou por quê? Porque mistura remédio com drogas, não dá outro, infarta mesmo. Então está indo muita gente embora, porque está pegando caminhos diversos. A estrada estreita, a estrada larga somos nós que escolhemos, mas sabemos que a estrada larga é a estrada do mundo, é a estrada dos vícios, é a estrada que nos leva à perdição. A estrada estreita é a estrada difícil, mas aquela que nos leva à redenção. Por isso que Jesus disse: passai pela estrada estreita. Por quê? Porque a estrada estreita exige de nós mudança, exige transformação, a nossa mudança de hábito. Muitas vezes você fala assim: eu tenho vários amigos. Você tem amigo mesmo? Tem certeza? E são amigos enquanto você está indo lá no boteco, eles são teu amigo. Vai na igreja ver se eles são teu amigo. Não são. E a hora que você não tiver dinheiro para pagar, você vai ver se você tem amigo. Não tem. O amigo verdadeiro é de todas as horas, não as horas boas. Nas horas boas tem muitos amigos, né? Mas não são amigos. Amigo do celular não é amigo. No celular muita gente fala assim: eu tenho mais de 1000 seguidores. Mas não são teus amigos. Na hora que você precisa mesmo, teu amigo é Jesus. Esse é nosso amigo. Esse nunca nos abandona. Jesus é nosso amigo verdadeiro. Ele está sempre em todos os lugares conosco. Por isso que Jesus, chegando em Cesareia, ele pergunta aos seus discípulos quem ele era. E eles disseram: tu és Jeremias, tu és Elias, tu és alguns dos profetas do Velho Testamento. E ele vira para Pedro e diz: Pedro, quem sou eu? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, não foi nem a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que estás no céu. Diante de cima dessa pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Eu te darei a chave, mas não direis a ninguém que eu sou o Cristo, antes que seja morto e ressuscitado. O que Jesus quis dizer com isso? Que Pedro era médium. Se Pedro não tivesse mediunidade, ele não ia falar que ele era o Cristo. Ele foi intuído por Deus. E os outros não disseram que ele era alguém dos profetas do Velho Testamento? Ele estava falando o quê? Da reencarnação. Porque luz do Velho Testamento voltou no Novo Testamento. Então Jesus falou da reencarnação ali. E Jesus, quando ele sobe ao Monte Tabor, ele se transfigura. Diante dele aparece quem? Moisés e Elias. Moisés há mais de 1500 anos havia desencarnado, Elias mais de 500, estava ali conversando com ele. Se morrer, dorme, como que eles estavam ali?
Não estaria. Ali é uma prova da imortalidade da alma. E estava profetizado no Velho Testamento que Elias voltaria para preparar a vida de Jesus. Elias, lá em Reis, nós vamos encontrar Elias, que ele fez uma aposta com o rei Acabe. O rei Acabe tinha uma imagem de pedra, que ele tinha 450 adoradores daquela imagem, e Elias pregava um Deus vivo, não aquele Deus morto. E eles fizeram uma aposta, e Elias ganhou a aposta. Quem ganhava a aposta tinha direito de vida sobre o outro, e Elias ganhou a aposta. Mandou que os 450 adoradores de Baal fosse conduzido ao rio Quizão, degolado e jogado no rio. Elias volta no Novo Testamento como João Batista, homem pacífico, ordeiro, pregava a vida de Jesus, comia mel silvestre e gafanhoto, e dizia que aqueles que se arrependessem e fossem batizados estavam salvos. Ele até batizou Jesus. Ele disse a Jesus: eu não sou digno nem de amarrar tuas alpargatas. E Jesus falou: cumpra-se a tua profecia. E ele disse, João Batista, que ele batizava com água, mas aquele que vinha após ele batizava com fogo e o Espírito Santo. E aquele que veio após ele é Jesus. Jesus nunca batizou ninguém. Pode procurar na Bíblia se Jesus batizou alguém. Mas ele batizou com fogo e com o Espírito Santo. O que é o fogo e o Espírito Santo? São as provas que nós encontramos na vida, as dificuldades que nós encontramos, são os vícios, nossos defeitos que nós encontramos aqui na nossa terra. Essas são as provas da vida. Que é prova pior você vencer um vício, vencer um defeito? É você suportar uma pessoa desequilibrada? É isso, são as provas. Se nós queremos purificar a nossa alma, o nosso espírito, nós temos que vencer. Porque o batismo é uma profissão de fé. Batismo não tira pecado de ninguém. Você está dizendo: a partir de hoje eu vou seguir essa determinada religião. Tem gente aí que já se batizou 15, 20 vezes e continua pior do que era. Batismo não tira pecado de ninguém, não. E vou dizer mais uma coisa para vocês: Deus não perdoa. Vocês vão dizer que eu estou doido, mas não estou não. Deus não perdoa ninguém. Deus nos dá oportunidade de corrigir os nossos defeitos, os nossos vícios. Deus nos dá a oportunidade de voltar aqui na terra e reaver aquilo que nós fizemos de errado. Por isso que nós encontramos pessoas com anomalias, com problemas físicos, mentais, porque se nós tivéssemos só uma vida aqui na terra, não seria justo eu nascer perfeito e o outro nascer com problemas físicos ou mentais. Deus não cria anjo, Deus cria pessoas, espíritos simples e ignorantes a rumo da perfeição. Todos nós um dia se tornaremos anjos, mas vai demorar um pouco, né? Não é assim não é só numa vida não. Então é por isso que existe a reencarnação. A reencarnação é para que nós voltamos aqui e corrigir aquilo que nós deixamos de fazer. Errou ontem, faz hoje. E é por isso que nós encontramos as dificuldades que nós temos. Jesus, Ana Maria Madalena vai ao sepulcro. Jesus fazia 3 dias que havia sido morto e crucificado. E quando ela chega no sepulcro, a pedra que tampava a entrada do sepulcro havia afastado. E ela corre lá dentro para ver o corpo de Jesus. Mas o corpo havia desaparecido, só estava seu manto. E ela volta chorando e vai dizer aos seus irmãos, discípulos, que alguém havia roubado o corpo de Jesus. Todos eles correm lá e não estava mesmo Jesus. Todos eles vão embora. Mas Maria não, Maria fica sentada na entrada do sepulcro, chorando. E Jesus aparece e diz: Maria, por que choras? E ela não reconhece Jesus, que ela estava chorando. Disse: foi o Senhor que roubou o corpo do meu mestre. Diga onde que ele está. E Jesus dá mais uns passos para frente e diz: Maria, por que choras? A quem procuras? E ela reconhece Jesus.
reconhece Jesus, levanta e corre para abraçar Jesus. E Jesus disse: mulher, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. E ela corre dizer aos discípulos que Jesus estava vivo, que Jesus havia ressuscitado, conforme ele falava. Naquele mesmo dia, 2 discípulos desciam na estrada de Hamburgo, descendo para Emaús. E lá, Jesus aparece do lado deles e diz a eles: por que é que vocês estão falando? O senhor não sabe do que nós estamos falando? Nós estamos falando do nosso mestre que foi crucificado há 3 dias. E agora Maria disse que viu ele, disse que ele ressuscitou. Mas eles não conheceram Jesus. Eles estavam com o pensamento tão ligado naqueles acontecimentos, que o homem caminhava do lado deles, mas eles não sabiam quem era. Chegando em Hamburgo, era tarde, já era hora de fazer a ceia. Era costume da época chamar quem estava ao lado. Chamaram ele para ceiar. Quando ele entrou, ele pegou o pão e disse: que a paz esteja com todos. Aí reconheceram Jesus e ele desapareceu. Uma semana depois, eles estavam todos reunidos, só não estava Tomé. Jesus aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com todos, não temeis, sou eu, olha minhas chagas, olha meus pés. E ali ele passou a instruí-los que ele tinham tirado o corpo dele, mas não tinha tirado a vida, que eles deveriam continuar pregando o seu evangelho, os seus ensinamentos. Mas Tomé não estava. E quando Tomé chega, Jesus já não estava mais. E Tomé disse: eu não acredito que Jesus está vivo. Eu não acredito. Eu só acredito se eu tocar o dedo na chaga dele. Uma semana depois, eles estavam todos reunidos novamente, e Tomé também. Jesus aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com todos. Tomé, se aproxima, Tomé. Toque teu dedo em minhas chagas, Tomé, olha aqui. E Tomé, espantado, disse: Senhor, meu Deus. Ele disse: Tomé, você está acreditando porque você está vendo, Tomé. Mas feliz do homem que acredita sem ver. Feliz do homem que não precisa ver para crer, Tomé. E nós ainda somos Tomé, né? Nós ainda estamos querendo tocar o dedinho ainda na chaga de Jesus. Nós ainda não acreditamos na imortalidade da alma, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Todos nós deixamos o corpo, mas não deixamos a vida, porque a vida continua, porque a nossa alma foi criada para a eternidade. Nosso corpo é uma roupa. Por isso que Jesus, ele veio nos dizer da imortalidade da alma, porque ninguém dorme. Nós não ficamos esperando o dia do juízo. Deixou o corpo, já estamos na erraticidade, já estamos na vida espiritual. E é por isso que 70% das pessoas que vivem hoje, eles morrem e não sabem que morreu. Ficam aí ainda parados, ficam ainda imbuídos nessas situações. Esses dias eu conversei com o espírito numa reunião mediúnica, que eles estavam na guerra de 42, 44. Ele estava lá em Monte Castelo ainda, guerreando. E eu perguntei para ele de Deus. Ele falou assim: eu até acreditava em Deus, mas agora, como é que eu vou acreditar em Deus? Eu estou matando gente que eu nem sei quem é. Que a guerra, você está atirando em quem você nunca viu na vida. A realidade é essa. Aí eu fui, conversei com ele. Quem estava do lado dele? A mãe dele, que tinha trazido ele há 100 e tantos anos. Ele estava na guerra, e ele tinha pisado numa mina e a mina explodiu. E ele disse: e os meus companheiros? Eu não vim sozinho, tem mais 50 aqui comigo. Eu falei: pois é, Deus é tão bom. Você esqueceu de Deus, mas Deus não esqueceu de você. Tudo tem a hora. Tua mãe trouxe você e teus amigos também vieram. E todos eles foram encaminhados. Então, ninguém está abandonado nessa terra. Todos nós estamos aqui sob a orientação de Jesus.
Por isso que Jesus apareceu aos seus discípulos e apareceu também para os 500 da Galiléia, para mostrar que a morte não existe, que a vida continua. E ainda estão pregando, as pessoas estão pregando o Velho Testamento, estão lá ainda na fé de Jó. As pessoas esquecem que Jesus veio e deixou a boa nova. As pessoas acreditam que Jesus está voltando. Jesus nunca foi embora. Jesus nunca foi embora, porque Ele é o nosso governador. É Ele o responsável pelo nosso planeta. Então Ele nunca foi embora. Ele disse: onde tiver um ou mais, em meu nome eu estarei. Por isso que Ele disse: na lei de Moisés era dente por dente, olho por olho, eu vim trazer a lei do amor. Aquele que te bate na face direita, vira à esquerda. Aquele que te pede para andar 1 quilômetro, você anda 2. Aquele que te dá uma pedra, se dá um pão para ele. Então é isso. Jesus, Ele veio trazer a boa nova. E aí a gente vê ali, no YouTube, em tudo que é lugar, vai ter 3 dias de escuridão, o mundo está acabando, Jesus está voltando, não sei o que, Nós estamos passando por tribulações, mas simplesmente é uma mudança. A Terra está evoluindo, o planeta está evoluindo, e todos esses que estão atrapalhando a divulgação do Evangelho de Jesus, todos esses que estão contra o Cristo vão ser retirados, vão ser levados para mundos inferiores, mas a Terra vai estar cada ano melhor. Teremos, lógico, tribulações agora por alguns anos, mas quem ficar aqui vai ver que a nossa Terra vai ser um mundo muito melhor daqui a uns anos do que está hoje. A Terra não vai acabar, vai desaparecer para muitas pessoas, vai mesmo. Aqueles que estão desencarnando já estão passando para o outro lado, mas será muito melhor daqui a uns anos do que está hoje, porque essas pessoas que estão hoje aí atrapalhando o crescimento, esses vão todos ser retirados. Olha, parar, né? Porque nosso horário já foi. Então vamos encerrar então. Que desça as bênçãos de Deus sobre toda a humanidade. Estude o porquê da vida, pesquise bem a verdade. Eu não sei falar bonito, isso é grande realidade. Nesses meus sinceros versos verás a simplicidade, mas nada disso me importa, que me importa é a verdade, e a verdade deve ser por todos nós conhecida, grande remo poderoso que move o barco da vida. Portanto, meus bons amigos, não quero fazer ofensa. Vejo muitos religiosos e variedades de crença, também vejo incompreensão sobre as grandes diferenças. Como pode nosso Pai, nesta nossa caminhada, para um filho dar tanto, para um outro quase nada? Um com riqueza e saúde, outro com uma cruz tão pesada. Muitos vivem caminhando, se batendo em desatino, mas não procuram saber desses preceitos divinos, dessa lei tão sábia e santa que move os nossos destinos. Se os espíritos e os corpos possuíssem a mesma idade, como poderia Deus possuir tanta bondade, proporcionando a seus filhos tamanha desigualdade? Não venha me dizer uma herança do passado, pois somente Adão e Eva no jardim teriam pecado. Seria um erro dos grandes ser um filho condenado. Não morre o pai pelo filho, nem o filho pelo pai, mas cada um de nós morre em seu pecado. Já ficou escrito por Jesus, o Mestre amado, foi escrito por Mateus, pode ser analisado. O espírito do Batista era Elias reencarnado. Para o ser que nasce na terra haverá reparação. Uns nascem porque devem, outros nascem por missão, mas nada disso se explica sem a lei da reencarnação. Que Jesus abençoe a todos. Muito bem, aí está a mensagem desta manhã, de uma maneira bem clara, onde todos nós podemos compreender e entender um pouquinho mais do Evangelho de Jesus. A nossa gratidão ao Sr. Milton, e que ele possa retornar a longas, muita paz, e que volte aqui também, de vez em quando, para nos brindar com a sua palestra bem clara, para que a gente vá aprendendo, vá melhorando essa nossa jornada, essa nossa caminhada. Nós vamos agora passar para a segunda parte, que é a aplicação dos passes, convidando os nossos irmãos que fazem parte da aplicação dos passes.
agradecendo a Ele mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui nesta casa de bênção, de oração, onde buscamos sempre nos melhorarmos através dos ensinamentos de Jesus, buscarmos sempre essa bússola orientadora, né, que nos mostra sempre o caminho do amor, da retidão e da justiça. Senhor Jesus, Espíritos amigos que envolvem esta casa e este trabalho, rogamos a vós, Senhor Jesus, as bênçãos de paz, as bênçãos de luz, a cada um que aqui se encontra, e aqueles que por alguma razão aqui não puderam estar, mas que sejam eles também envolvidos no seu amor e na sua luz. Rogamos, Mestre querido, para os trabalhadores desta casa, para que não lhes falte nunca a coragem e a disposição para o trabalho, para aqueles que têm os nomes colocados nos livros, encarnados e desencarnados, que possam receber todo o auxílio necessário e que tenham esse merecimento. Aos trabalhadores também, Senhor, que eles possam estar sempre dispostos. Rogamos, Mestre Jesus, que nos abençoe, que nos envolva, nos dando sempre a serenidade, o discernimento, a tolerância, para que nós possamos, dessa forma, galgar um degrau a mais na evolução. Abençoa-nos, Senhor, envolvendo-nos no seu manto de amor e de misericórdia, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bom domingo a todos, uma boa semana e que Jesus nos abençoe.